A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, esteja conosco nesta leitura, Pai. Nos direcione, Senhor, que cada palavra sua seja um ensinamento e entre em nossos corações, nos levando diretamente a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Reis, né? Ontem a gente leu o Salomão estava pedindo ao rei de Tiro, né, o material para construção do tabernáculo, para a construção da casa do Senhor, e hoje a gente vai ver a edificação do templo no capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa do rei Salomão, a casa que o rei Salomão edificou, o Senhor, era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E aqui ele tá dizendo como foi feito cada parte do templo, né? Então eu vou pular alguns versículos aqui e a gente vai direto para o versículo 10, do versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedros nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro as edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Aqui ele continua falando de como foi feito o templo, né? Inclusive em comparação ao templo anterior, né? Que tinha feito antes para Deus. Aí no versículo 38 ele fala, né? E no ano 10º, no mês de Bum, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Então ele demorou 7 anos, mas fez a casa conforme ao mandado de Deus, né? Deus tinha dito, Davi, lembra, né, que Davi que queria construir o templo do Senhor, mas Deus não o permitiu por ter sangue inocente nas mãos, de quando ele colocou Urias à frente da batalha para que morresse na guerra, né, para ficar com a mulher dele. Então, mas ele prometeu que Salomão, o filho dele, se sentaria ao trono e faria o templo. Então foi o que ele fez aqui. Aí no capítulo 7, Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, e 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Eu vou pular mais alguns versículos também, porque a gente está no capítulo 7, ele fala ainda sobre a construção, né, que Salomão fez um palácio para ele e depois foi cuidar da mobília e dos utensílios do templo. Então ele fala como foi feito cada utensílio, o tipo de material que foi feito, como foi feito, o tamanho que foi feito, e isso não é interessante para a gente acaba perdendo muito tempo. Mas no final do capítulo 7, no versículo 51, ele fala: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Era muito material, então tinha muita coisa, tanto que ele parou de contar, porque ele pesava tudo que eu usava na casa do Senhor, ele parou de contar porque era muita coisa. Então, para ver a quantidade, né? Fora os que Davi ainda tinha consagrado, porque quando tinha uma batalha, alguma coisa, os despojos eram todos consagrados à casa do Senhor, né?
E no capítulo 8, a dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima com o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos consagrados que havia no tabernáculo. Assim, os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntara a ele, permaneceu diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao santo dos santos da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais, e os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, se ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: Porquanto propusestes em teu coração edificar uma casa em meu nome, bem fizestes. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a tua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para arcar, em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Agora a gente vai ver qual foi a oração de Salomão no versículo 22. E se pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que andam com todo o teu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o dissestes, e com a tua mão o cumpristes, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus
não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ouve, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome e se te converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra que destes ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes a nosso pai. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor de teu nome, porque ouvirão teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado: o teu povo Israel, e aí para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levassem cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que destes a seus pais, para que esta cidade que elegestes e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus,
assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa a teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dar-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tirastes da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu povo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, o elegestes de todos os povos da terra, como tens falado perante o ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes os nossos pais do Egito, Senhor Deus. Agora aqui está sendo a oração de Salomão, né? Ele está pedindo a Deus ali, né, que seja qual for a culpa, né, se a pessoa se voltar a Deus, né, usando o templo ali para falar com Deus, para que Deus esteja ouvindo ali, né, para que, embora, né, Deus não habita em templos feitos pela mão de homens, mas ali ele entrou, né, ele se fez presente ali. Porque a palavra dele também diz que onde 2 ou mais falarem meu nome, lá estarei. E lá estava uma multidão, que era a multidão de Israel, né? E todo o povo que estava trabalhando também ali, estava todo mundo ali junto. Então Deus se fez presente ali e mostrou a glória dele, né? Agora a bênção sobre o povo, no versículo 54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o nosso Senhor Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel que com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo, né? Que maravilha! Deus abençoando sempre o teu povo, né? Então, finalizando ali, Salomão fez uma oração e pediu bênção a todo o povo, né? Agora imagine só, eles sacrificaram 22.000 vacas e 120.000 ovelhas.
Então, para fazer esse sacrifício, imagine a quantidade que tinham ali, né? Tanto que não foi possível nem usar o próprio altar para fazer os sacrifícios, porque era muita coisa, né? Deus abençoa grandemente os seus, né? Basta seguir os seus caminhos e seguir os seus preceitos, os seus mandamentos, que Ele está abençoando sempre a gente, né? Amanhã a gente continua lendo no capítulo 9, falando sobre a aliança de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor, obrigada por Tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu peço pelos meus familiares, pelos meus amigos, Senhor, pelos meus conhecidos, pelos meus colegas. Eu peço a Ti, meu Pai, pelos desempregados que estão precisando suprir as necessidades de suas famílias, Senhor. Simplesmente querem trabalhar, não querem nada ganho fácil. Eles querem um trabalho para sustentar as suas famílias, Pai. Derrama a Tua unção sobre eles, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.